Shalom, meus amigos! É uma alegria estar com vocês. Hoje eu estou aqui com a minha amada esposa, Vanessa, que nunca gosta de falar, que ela é muito tímida, mas com certeza o Eterno tocou o coração dela, porque nós queríamos dar o testemunho do nascimento miraculoso da nossa filha, que vai agora completar 1 ano. Já era para nós termos gravado esse testemunho há mais tempo, mas sempre aconteceram alguns obstáculos, mas agora aprove o Eterno que nós gravássemos. Nós já tínhamos contado para várias pessoas de forma particular, né? Minha esposa é muito reservada, mas eu creio que não só o nome do Eterno será exaltado por esse testemunho, mas eu creio que isso vai aumentar a emuná, a fé, a confiança de muitas pessoas que estão à espera de um milagre. O teu milagre pode ser diferente do nosso, mas o mesmo Deus que fez um milagre na nossa vida é o Deus que te ama e vai fazer um milagre em você. Então, eu tenho certeza que esse testemunho vai abençoar muita gente. No final, né, nós vamos chamar a Hannah, nossa filha, para mostrar para vocês, né? E no final também eu queria orar pela vida de cada um para que o Eterno abra os portões celestiais, você seja abençoado e que você seja o próximo a testemunhar um grande milagre em sua vida. Bem, vou passar aqui minha esposa para começar a falar, né? Mas só fazendo uma breve introdução, nós somos casados, né? Estávamos casados aí há uns 13, 14 anos, sem ter filhos, e nós vamos contar aqui que, à luz da medicina, era praticamente impossível, até impossível termos filhos, mas nós sabemos que para o Eterno nada é impossível. Então eu queria que minha esposa começasse aqui a relatar, né? Nós queríamos ter filhos e havia uma impossibilidade, o que estava se passando com ela, né? Então pode começar, meu amor. Bem, no princípio, eu sabia, né, que tinha ovário policístico e os ciclos eram 100% anovulatórios, ou seja, eu não ovulava. Os meus ciclos chegavam a ser de 3, 4 meses e eu fazia exames, né, de transvaginal seriada para acompanhar esse ovário policístico e eu fiz por uns 3 anos, assim, a transvaginal seriada, uma atrás da outra, e todas as vezes a médica falava que eu não ovulava, não ovulava, não ovulava. Chegava em 3 meses sem ovulação, meu folículo não aumentava e eu não ovulava. E foi aí, né, que nós fomos orar. Gente, porque vejam só, né? Se a mulher não está ovulando, o espermatozoide chega no nada, não encontra o óvulo, não encontra nada e não pode nascer. Então, ela já tinha isso, né? Mas ela acompanhou aqui, fomos assessorados pelos melhores médicos do Rio de Janeiro, fizemos um acompanhamento, até destacando aqui, por 3 anos, acompanhando os ciclos dela e nada, nada, nada. E daí... A médica, só um parêntese, a médica falou que, assim, para eu ter filho, teria que pelo menos induzir, já que não havia chance de eu ovular naturalmente, né? Depois de 3 anos acompanhando, ela viu que não adiantava sem indutor. Sim, e daí o que ela ia falar aquela hora é o seguinte, que daí nós fomos orar, né? E minha esposa é uma pessoa muito tímida, esse testemunho não está programado não, vou pegar ela, deixar ela sem graça aqui, ao vivo, né? Minha esposa tem um pessoal pentecostal que ora e a pessoa cai no poder. E minha esposa, claro, crê no poder do Eterno, já teve experiências também com o Eterno, mas ela nunca foi de cair. Nunca cair. E ela falou, que história é essa da pessoa cair no poder? Ela nunca caiu, ela até falava, eu nunca vou cair nesse poder, não. Isso aí é para os outros, né? Mas o que ela estava contando, que nós fomos orar com um grande profeta, um homem de Deus, uma pessoa que nós amamos do fundo do coração, né, que é um pai espiritual para nós. E na oração ali, a Vanessa caiu no poder de Deus. Né? Ela que nunca tinha caído, meu irmão. Foi uma oração muito forte. Os céus se abriram ali e ali ela ficou anestesiada e caiu. Ela ficou ali apagada, mais ou menos. Eu até levei ela numa maca de uns 30 a 45 minutos, mais ou menos, totalmente
tipo em sono profundo, né? E ali, pela oração, eu percebi que o Eterno estava fazendo alguma coisa, porque ela não é de cair, nunca caiu. Falou, pô, isso daí comigo nunca vai acontecer. E o Eterno é interessante, né? Que às vezes a gente quer fazer algo do nosso jeito, mas o Eterno, ele faz uma surpresa pra gente. E daí ela caiu impactada naquele poder, né? E aí, o que aconteceu? E aí, eu que não tinha ciclos ovulatórios, na semana seguinte ovulei e engravidei. Na semana seguinte. Só que aí, quando estava fazendo cerca de 7 semanas, eu sofri um aborto espontâneo. Estava sangrando, fomos fazer o exame e aí vimos que eu tinha sofrido um aborto espontâneo. Meus irmãos, esse foi um momento muito difícil na nossa vida, porque nós queríamos ter filhos, estávamos há anos, depois de 3 anos acompanhando com os melhores médicos, fazendo as transvaginais seriadas. Aí o Eterno vai, ela cai no poder, o milagre acontece, ela que não ovulava, ovula. No primeiro ciclo, engravida. Ou seja, é o Eterno que fez o milagre para ela ovular. É o Eterno que fez o milagre para ela engravidar. E aí, quando estávamos totalmente felizes, eu me lembro até hoje, eu tinha encomendado uma mezuzá de Jael para colocar no quartinho do bebê. Estava todo feliz. Tem esse aborto espontâneo, gente. Foi aí o dia mais triste das nossas vidas. Porque é uma tristeza. Início de Shabat, né? Foi início de Shabat, sabe? O Shabat mais triste que eu passei. E você começa a falar, meu Deus, o ímpio está tendo filho, o sujeito adultera e tem filho, a pessoa está na fornicação e tem filhos. E nós, né? Meu irmão, essas coisas passam pela nossa cabeça. Tal como o rei Davi questionou a prosperidade dos ímpios, né? Porque os ímpios se dão bem e nós não. A gente começa a se questionar. Poxa, ela não ovulava, o Eterno faz um milagre, ela cai no poder, ovula, e agora perdemos esse filho. Uma dor, meus irmãos, muito grande. Ela não chegou a relatar, mas houve uma vez que a gente fez o exame e a gente escutou o coraçãozinho do bebê. Meu irmão, você escutar o coraçãozinho do seu próprio filho e depois você vai fazer um exame, coloca lá o aparelho e o coração não está batendo. Meu irmão, um negócio terrível. E aí nós sofremos esta primeira perda. E aí a história continua, né? Olha ali para a câmera, né? Pode para a câmera ali. Fale, pode falar. Não, e aí depois tive a expulsão natural, que foi outra dor, né? Dessa vez já física, que dói demais. Quem já passou por isso sabe. É a dor de um parto, né? É como uma equiparada à dor de um parto, de tanto que dói, né? Cólicas terríveis. E aí, no ciclo seguinte, engravidamos de novo. E aí, a história se repetiu de novo no início de um Shabat, né? Sofri um outro aborto espontâneo. Meu irmão, o que se passa na nossa cabeça, né? Sempre no início do Shabat, isso acontece. Shabat é um dia de bênção, de alegria. Nós perdemos aí o nosso segundo filho, meu irmão. É uma dor muito grande, algo muito pesado, né? Nós nunca perdemos emuná no Eterno, claro que não. Pelo contrário, o buscávamos, mas você fica assim, poxa, por que isso está acontecendo comigo? Eu vou contar até o seguinte, havia gente que já a esposa teve aborto e a pessoa até me pedia, não sabia nada que estava se passando comigo, a pessoa não sabia. Pô, Sadoc, tem você orar pela gente? Já aconteceu de orar pela pessoa que tinha havido um aborto, a pessoa nasceram gêmeos, e a pessoa falava, poxa, a oração do Sadoc é forte, eu perdi um filho, agora nasceram gêmeos. E a pessoa nem sabia que se passava comigo, eu falava pro Eterno, Eterno, e eu? E eu? Não se esqueça de mim. Poxa, é um negócio forte, gente, né? Porque você ora pelos outros, o outro é abençoado. E a sua bênção não chega. Meu irmão, a dor de perder filho é uma das piores dores, talvez a maior que exista. Passamos por isso 2 vezes.
E aí começamos a investigar o que estava acontecendo, né? Fale aí um pouco ali, olhando ali para a câmera, olhando ali para a câmera, o que as investigações que fizemos junto aos melhores médicos aqui do Rio, né? A minha ginecologista, que já é uma ginecologista muito conceituada no meio, não, assim, o Tsadok não chegou a falar, mas até nós nem usamos os médicos do plano de saúde, nós fomos atrás dos melhores do Rio de Janeiro mesmo, todos eles particulares que nem aceitavam plano de saúde, e essa minha médica falou: olha, Vanessa, uma vez é normal acontecer, na segunda vamos começar a investigar porque já não é normal. E aí ela indicou a doutora Marion, que é uma imunologista da reprodução, e aí ela pediu uma bateria de exames muito grande. E nesses exames todos que nós fizemos, descobrimos diversas coisas. Descobrimos trombofilia, um diagnóstico controvertido, porque 2 médicos diziam que eu tinha trombofilia e 2 médicos diziam que eu não tinha trombofilia. Nem eles se entendiam se o meu caso era trombofilia ou não. Células NK aumentadas, que são células de defesa do corpo, são células que todos nós temos, porque combate algum corpo estranho no nosso corpo e tudo. Só que quando elas estão aumentadas, elas podem entender que o feto é um corpo estranho e aí elas mesmas expulsam o feto. Então descobrimos as células NK aumentadas. Só um parênteses, né? NK é porque vem do inglês Natural Killers, assassinos naturais. São células do nosso corpo que quando vê um corpo estranho, elas vão lá e matam. Células de defesa. Entra um corpo estranho, elas vão lá e matam. Só que o da Vanessa estava muito aumentado. Então o que acontece? Quando você engravida, essas células acham que é um corpo estranho, que é um invasor. Então elas vão lá e matam o feto. Então é um negócio muito sério, meus irmãos. É o seu próprio corpo matando... É o seu próprio corpo matando o seu próprio corpo. Essas células NK, Natural Killers, ou seja, assassinos naturais. Elas vão lá e matam o feto. E ela estava com um nível muito, muito elevado. Ou seja, se engravidasse de novo, elas iam agir para matar de novo, né? Mas uma hipótese. Uma hipótese, né? O médico dá certeza do que causou, mas é uma das hipóteses. Uma das coisas que pode acontecer. Que pode acontecer um montão de coisa na gravidez, essa é uma outra coisa, né? Além disso, né? Vou deixar ela falar, mas um negócio que afeta a mim, que eu me lembrei agora, né? Eu estava com fragmentação de DNA no meu esperma, né? Só para deixar claro, não tem nenhuma teoria da conspiração de Covid, de vacina. A pessoa fala, tomou vacina, ficou fragmentado. Não tinha nem vacina nessa época de Covid, não tinha nada a ver com vacina, ok? Então não tem nada a ver, mas o meu DNA do esperma estava fragmentado. De acordo com a ciência, são 10% ou 20%, né? O normal é ser próximo de zero, né? A fragmentação. Fale aí. E eles consideram que até 20% o homem tem chances de ter filhos, chances maiores de ter filho. E acima de 20% já é considerado uma das causas de esterilidade masculina. E o do Tsadok estava em 44. Meu irmão, o certo é ser zero. O certo era ser 0%. Chegou a 20%, esterilidade. Esterilidade, 20%. O meu estava em 44%, meu irmão. Ou seja, uma esterilidade total. Então, vejam, o problema dela era que ela não podia ter filhos. E depois eu descobri que eu também não. E eu me lembro até hoje que eu estava estudando a Torá, né? A Torá, ela tem uma passagem, né, que nós sabemos de Isaac e Rebeca, né? Yitzhak e Rivka. E a Torá fala que Rivka, Rebeca era estéril. Era estéril. E não fala que Isaac era estéril. A Torá não fala. Mas os sábios dizem que Isaac também era estéril. E eu estava estudando isso na semana que eu descobri que eu estava estéril também. E aí, os sábios dizem o seguinte: quando o Eterno quer fazer um grande milagre no nascimento, ele não dificulta apenas a vida da mulher,
ele dificulta a vida do homem também. Para quê? Quanto mais o Eterno cria adversidade, o milagre vai ter que ser mais tremendo, mais poderoso ainda. Eu li isso, meus irmãos, eu fiquei com emuná, com fé, com esperança no Eterno, mas é claro que o nosso coração fica apertado, né? O nosso coração fica apertado porque, poxa, eu falei, caramba, o problema dela já estava difícil. Agora o problema também é meu, está mais difícil ainda, né? Mas, ou seja, e tem esse precedente, né? Até eu lembro que um princípio judaico que diz assim, Maseh Avot Siman Levanim, a obra dos pais é um sinal para os filhos. O que é isso? O que aconteceu com os patriarcas se reproduzem na vida dos seus descendentes. Isso é um princípio espiritual. O que aconteceu na vida dos patriarcas acontece na vida dos seus descendentes. Se a gente pegar Abraão, Isaac, Jacó, a história dos patriarcas e das matriarcas são histórias de esterilidade. Então, até estudando e buscando em oração ao Eterno, eu via que o que aconteceu no passado com Abraão, Isaac, Jacó e outros patriarcas, isso estava acontecendo na nossa vida e o Eterno ainda, para dificultar ainda mais, colocou uma esterilidade em mim também. E além disso, né, pode falar aí outras coisas, né? Tinham muitas outras coisas também que dificultavam a gravidez, né? Mas basicamente o diagnóstico era essas coisas, né? Nenhum médico sabia o que poderia ser, mas tudo isso junto, alguma dessas coisas provavelmente teria levado, né, aos abortos. E aí nós fomos encaminhados para uma fertileuta, também professora universitária da Unirio, acho que é da Unirio, e conversamos com ela. E ela falou com a gente que só pelo fato do Tzadok ter esses 44% de fragmentação espermática, a gente já partia de um risco de um novo aborto de 44%. Porque se o óvulo fosse fecundado por algum desses espermatozoides que estão fragmentados, necessariamente vai haver um novo aborto. O DNA não está completo. Então a mulher pode até engravidar, mas virá necessariamente um novo aborto. E aí ela falou que nós teríamos a opção de fazer uma fertilização in vitro e com análise genética. Até porque eu já não sou nenhuma menina, não sou novinha, né? Então, para ver... sim. Não sou Para mim é. Mas para ver acerca de... se tá tudo certo, se não existe nenhuma síndrome, né, no embrião. Então, ela falou que a gente poderia fazer essa fertilização in vitro, mas ela falou que seria uma decisão nossa, que a gente poderia tentar de novo, já sabendo que corria um alto risco, assim, né, de um novo aborto, pelo menos intermediário, e a gente teria que decidir se tentaria naturalmente ou se faria a fertilização in vitro. Sim. E aí, meus irmãos, vejam, né, ela até falou de 44% de chance de aborto, isso só em relação ao meu caso. Só em relação ao meu problema já era 44%. Pegando os problemas dela também, se somasse, eu nem sei quanto que ia dar. Né? É uma situação muito complexa. E deixando até bem claro, né, a fertilização in vitro, né, a halakha judaica, ela entende que é cabível, que é possível. Isso está de acordo com a opinião dos sábios, né? Desde que seja o sêmen do homem e o óvulo da mulher, né? Ou seja, o meu sêmen e o sêmen dela que seriam unidos para fazer a fertilização in vitro. E nós cogitamos a fazer o quê? Seu sêmen e meu óvulo. O sêmen dela, desculpe. Não, o sêmen... meu óvulo. Desculpe, caramba, agora o meu sêmen e o óvulo dela seriam unidos, perdão, aí já o Tico e Teco falhou. O meu sêmen e o óvulo dela seriam unidos para fazer a fertilização in vitro. Isso seria possível de acordo com a halakha judaica. Mas nós decidimos entregar toda essa causa ao Eterno. Mesmo sendo possível... Confesso que eu fiquei, né, um pouco tentada a fazer a fertilização in vitro, porque eu até falei com a médica que eu não aguentaria passar
por um novo aborto. Não tinha chance de eu passar por aquela experiência de novo. Até porque a segunda vez, né, que eu sofri o aborto foi uma dor acima do tolerável. Eu tentava me jogar no chão de tanta dor e eu não conseguia me mexer de tanta dor que foi. Então, para mim, seria impensável passar por aquilo de novo. Eu estou até lembrando aqui que ela falou que ela, né, a Vanessa estava mais tendente a fazer a fertilização in vitro, né? E eu, que sou um camarada mais velho, eu queria a gravidez pelo método de Abraão, Isaac e Jacó, se é o que você me entende, né? Eu achava usar o método dos patriarcas, né? Usar esse método antigo. A gente ficou no início, é um, é outro, tal, mas aí nós oramos em conjunto, buscamos o eterno. Gente, buscar, orar, né? A gente orava muito, é jejum, é oração, é busca. A gente está contando aqui, mas foi um processo de longo tempo, desde o primeiro aborto, foi um processo muito grande de busca, de orientação do eterno, uma série de coisas, né? Na festa de Sukkot, a gente ficava dentro da Sukkah orando, buscando a presença divina, enfim. Mas nós pensamos assim, vamos tentar o método natural, né? O método dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, a princípio, pelo menos por uns 3 meses, e vamos continuar orando, e depois a gente vê o que faz. Me veio à mente o versículo que fala, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E aí nós decidimos, né? Dar um passo de fé, esperando que Deus fosse colocar o chão ali. Exatamente. E aí, no primeiro mês, ela não engravidou. Né? A gente falou, vamos ficar uns 3 meses orando e buscando direcionamento, ver o que vai fazer. No primeiro mês, ela não engravidou. No segundo mês, o que aconteceu? Ela engravidou. Foi uma felicidade muito grande, meus irmãos. Agora, pensem comigo. Para quem já sofreu 2 abortos e com uma grande chance de abortar novamente, obviamente, você também, né? Um misto de sentimentos. Exatamente, é um misto. Você está alegre, mas ao mesmo tempo você fica o quê? Preocupado, né? Você fica preocupado. E aí conta aí o que aconteceu. E a gestação dela era uma gestação de risco, né? Tinha uma série de coisas. Mas fale aí um pouco aí o que aconteceu aí na gestação. Na gestação, eu fiz, né, o tratamento também para a trombofilia e para as células NK aumentadas, que consistia na aplicação de injeção na barriga, de injeção de Clexane na barriga todos os dias da gestação, o Tsadok que aplicava em mim. Foram 250 injeções na barriga. E fazia também intralípide na veia, uma vez por semana, com a doutora Marion, para a questão das células NK aumentadas. As células NK não têm cura, mas eles usam esse intralípide para ver se as células não ficam tão ativas assim. E aí eu fui fazendo o tratamento que os médicos recomendavam e principalmente orando muito, né? Porque a cada ultra vinha aquele medo de chegar lá e o coração não tá batendo. Então, era muito complicado. Eu ficava fazendo beta-HCG a cada 2, 3 dias para ver se não estava diminuindo, porque a cada 2 dias o beta-HCG tem que dobrar. E aí eu ficava acompanhando, fazendo o beta-HCG a cada 2, 3 dias, no máximo a cada 4 dias. E estava tudo indo bem, né? Até a 8ª semana. Que eu fui fazer um beta-HCG no mesmo laboratório, que é até o melhor, né, daqui, o Alta Excelência Diagnóstica. E eu fui fazer um beta-HCG e, em vez dele ter aumentado, o meu beta-HCG tinha despencado em mais de 20 mil. É só para vocês entenderem, gente, né? As mulheres geralmente sabem disso, mas os homens não, mas a mulher engravida, o beta-HCG vai aumentando. É o hormônio da gestação. É Exatamente. Ele que segura o bebê, né? Que segura a gestação. Exatamente. Ele vai aumentando até a 12ª semana. Até a 12ª. Depois, né? Ele estabiliza e começa a cair. E depois começa a cair. Então ele tem que subir até a 12ª semana. Na 8ª semana, o da Vanessa, que estava no nível, né, eu não me lembro, a gente pode pegar, ela estava no nível X,
que eu não me lembro o número, despencou. Foi pro abismo. O negócio, na 8ª semana, tinha que continuar crescendo. Em vez de crescer, o que já estava caiu. Caiu em um nível que nós já conversamos com vários médicos, todos eles dizem, nesse nível é impossível o bebê sobreviver. Abaixo, é impossível. Então, quando, eu lembro até hoje, eu ia fazer uma aula, eu estava entrando na aula, ela me ligou assim, chorando, muito triste. Por quê? Porque pela medicina, o nosso bebê não ia sobreviver. Um parênteses, das outras vezes que eu sofri o aborto, o beta-HCG nem despencou tanto e eu sofri o aborto. Ele só não estava aumentando no nível que deveria e depois começou a diminuir devagarzinho. Esse despencou de uma vez só. Exatamente, então despencou, eu me lembro até hoje, ela me ligou, eu ia entrar numa aula, voltei. E aí, meus irmãos, agora eu quero falar uma coisa com vocês, sabe? Que o teu problema pode ser diferente do meu, mas sobre o poder do louvor e do agradecimento ao Eterno. No primeiro aborto que ela teve, eu chorei muito. No segundo, eu chorei muito. Nesse, que os médicos falaram, agora é só esperar, né? Não tem jeito. Quando ela me contou isso, meus irmãos, eu falei as palavras de Iov, de Jó. O Eterno deu, o Eterno levou. Bendito seja o nome de Adonai, o nome do Senhor. Bendito, eu comecei a louvar ao Eterno. Foi algo sobrenatural, porque o primeiro eu chorei muito, o segundo também. Esse, eu fui grato ao Eterno. Ele me deu uma shalom espiritual no coração. É aquilo que as Escrituras dizem, é a paz que excede todo entendimento. É uma paz que o mundo não conhece. E eu comecei a agradecer ao Eterno. Falei, Eterno, eu não vou derramar uma lágrima, eu só vou te agradecer, eu vou te adorar e eu vou ser grato. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E eu me lembro até hoje que eu estava indo para o meu quarto, né, para um quartinho aqui orar, onde seria o quarto do bebê. O quarto do bebê, estava indo para lá orar, e aí o Eterno me trouxe aquela passagem, né, que está em Gênesis 12, mas Paulo usa essa passagem, Shaul, em Romanos, que ele fala que, em Romanos, que quando Abraão foi levar Isaque para o sacrifício, ele acreditava que Deus seria tão poderoso que ainda que ele matasse o filho, Deus poderia ressuscitá-lo dentre os mortos. O Eterno me trouxe essa passagem no coração e eu orei ao Eterno. Eu orei, Eterno, os médicos falaram que não tem jeito. Os médicos falaram que é impossível. Os médicos falaram que o meu bebê e o da Vanessa vai morrer. Mas eu creio que tu tens todo o poder dos céus e na terra para ressuscitar essa criança. Eu creio que tu podes fazer o impossível, ainda que o ventre da Vanessa esteja morto. Tu és o doador da vida. Meu irmão, eu orei com uma emuná forte. E antes eu falei, eu estava louvando, estava agradecendo. Era para eu estar chorando. Mas o Eterno ali me tomou em espírito e aumentou a minha fé. E a Vanessa estava muito abalada. Claro, né? Não é porque eu sou mais espiritual do que ela, porque é no corpo da mulher. Quando ela aborta, a primeira vez e a segunda foi do corpo dela. A mulher sente a gravidez, então ela fica muito mais sensível. Não é porque eu sou mais espiritual, não. Ela é muito mais espiritual do que eu. Mas é porque ela estava ali sentindo tudo, então ela ficou ali muito abalada, né? Muito abalada. Mas eu falei com ela, sabe? Olha, eu creio que o Eterno vai fazer um milagre. A última palavra do Eterno. Eu não aceito o laudo do inferno. Porque só quem vai dar o laudo verdadeiro é Hashem. Só ele vai dar o verdadeiro laudo. O laudo, é o melhor laboratório do Rio de Janeiro. Não importa. Não quero o laudo do homem, eu quero o laudo do Eterno. Ele vai decretar a última palavra, meu irmão. E eu não sei como, foi sobrenatural, porque só o Eterno que dá essa unção na gente para aumentar a nossa fé, como aquele homem falou para Yeshua, né? Aumenta a minha emuná, aumenta a minha fé. E o Eterno realmente aumentou.
E aí, nós fomos lá, né, fazer a ultrassonografia, vou deixar ela falar, a ultrassonografia para constatar o aborto, para constatar que a criança morreu, na visão dos médicos. E aí, quando a gente chega lá na ultrassonografia, diz aí. Aí eu pedi para não gravarem, né? Porque quando você vai fazer nesse lugar a ultrassonografia obstétrica, eles já pedem o seu celular para mandarem o videozinho da criança e tudo. Mas como a gente estava indo lá para constatar um provável aborto, aí eles já nem iriam gravar, mandar pra gente tudo. E eu já entrei lá chorando, né? Achando que a gente ia lá ver o feto sem vida. E aí a ultrassonografista começou a fazer a ultrassonografia e a primeira coisa que ela fez quando ligou o aparelho foi colocar ali o som pra gente ouvir o coraçãozinho. Aí a gente só escuta tuc, 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 né? Meu irmão, aí o bebê tava vivo. Baruch Hashem agradeceu ao Eterno e vencemos essa etapa, né? Ou seja, o Eterno confundiu os médicos. Até hoje os médicos não sabem o que é que aconteceu. Mas aí o que houve? Durante a gestação da Hannah, no segundo semestre, quando ela foi fazer a ultrassonografia morfológica, né? Também com um dos melhores médicos aqui, o percentil dela estava muito baixo. Porque a criança tem que ir crescendo, né? Ela tem que ir crescendo, é óbvio. Ela estava com um percentil muito baixo, estava um percentil 17, muito abaixo, né? Eu não lembro de cor em qual semana, mas estava muito abaixo do que deveria. Então, assim, a criança não estava desenvolvendo. Não estava, repito, fomos no melhor ultrassonografista que trouxe a medicina fetal para o Brasil. Os melhores equipamentos, o percentil dela muito baixo, ela não estava crescendo. Saímos de lá abalados, já a Vanessa sempre, né, como mãe, com o coração apertado, mas falei, vamos buscar o Eterno. Nós buscamos o Eterno, e ela muito preocupada. Falei, poxa, ela pensando, a criança não vai desenvolver e vai abortar de novo. Falei, vamos orar, e semana que vem a gente volta lá. Meu irmão, uma semana depois a gente voltou lá. E não tem como acontecer o que aconteceu. Do percentil 17, pulou em 7 dias para 54. 54. Ela teve um aumento de um pouquinho mais de 50% do peso em uma semana. O que é impossível. O que era impossível naquela condição ali, o que era impossível. Até o médico também não acreditou no que ele viu. Meu irmão, nós estamos resumindo, mas aconteceu muita coisa. Geralmente, gravidez é um negócio que o pessoal fica alegre. A nossa era matar um leão por semana. Era todo mês tinha um negócio, faz aquilo, deu problema aqui, deu problema acolá. A gente está pegando os fatos mais contundentes, mas aconteceram muitas coisas, toda hora. Não vai nascer, nasce, não vai nascer, nasce. Deu esse problema aqui. Mas esses são os principais. E o que... Na translucência nucal também, né, deu ainda dentro do normal, mas com uma possibilidade alta de nascer com uma síndrome, né? Síndrome famosa. Uma síndrome famosa, né? De nascer com essas síndromes nas crianças, né? Aqui, as crianças nascem com síndromes, mas Baruch Hashem que ela nasceu perfeita, sabe? Meus irmãos... A médica queria que fizesse, né, um exame para constatar se tinha síndrome ou não. E aí a gente falou, né, que não ia fazer, porque com síndrome ou sem síndrome já era nossa filha. Exatamente, faz aí, porque é claro que eu nunca ia fazer isso, mas há pessoas que fazem o exame, aí tem uma síndrome, a pessoa vai e aborta. E é claro que eu nunca vou fazer isso, que isso é assassinato. Nunca vou matar o meu próprio filho. Eu falei, não vou nem fazer o exame. Se nascer perfeito, eu vou amar. Se nascer com algum defeito, eu vou amar da mesma maneira.
É minha filha da mesmíssima maneira, então não vou nem fazer. E o Eterno foi, mais uma vez, fez com que ela nascesse perfeitinha. Tanto é que houve um milagre. Todo mundo fala, Sadoc, ela é a sua cara e ela é linda. É um milagre, meu irmão. Ela ser a minha cara e ser linda, é só o Eterno para pegar o meu formato e fazer um negócio, uma garotinha bonita. A gente vai trazer ela daqui a pouco aqui para mostrar para vocês, né? Mas nós queremos encerrar aqui orando, né? Orando aqui em família por você que quer engravidar e não consegue. Você, mulher que perdeu aborto, perdeu filhos por meio do aborto espontâneo, está traumatizada. Ou você que está querendo um milagre em outra área. É aquilo que eu falei, às vezes o teu milagre não é esse em outra área, mas o mesmo Eterno que fez maravilhas em nossas vidas, ele te ama. E quando nós buscamos o Eterno com todo o nosso coração, toda a nossa alma e com toda a nossa força, ele abre os portões celestiais. Então, queria convidar, antes de chamar a Hannah aqui para mostrar para vocês, queria fazer uma oração com todos. Hashem, nós oramos a Ti em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Manifesta o Teu poder, manifesta a Tua glória. Eterno, há pessoas que estarão ouvindo esse testemunho, mulheres que são estéreis, mulheres que já abortaram, e só nós sabemos o que é a dor daqueles que perdem um filho. São lágrimas e lágrimas que caem no chão. Isso dá muita tristeza, dá uma angústia muito grande. Uma das piores dores do ser humano é perder um próprio filho, e eu e Vanessa sabemos muito bem o que é isso. Mas, Eterno, nós, Pai, estamos aqui, Pai amado, Pai querido, para intercedermos por essas mulheres, para que elas venham a ter filhos, e filhos que sejam uma semente santa, filhos que venham ser homens e mulheres de Deus, que sejam servos teus. Eterno, tal como eu e Vanessa orávamos, nós não queremos uma filha que seja nossa. Nós queremos uma filha que seja do Eterno. Uma menina segundo o coração de Deus. Porque os filhos não são nossos. Os filhos são de Adonai. Os filhos são do Senhor. E tal como nós consagramos a Hannah no ventre materno, nós oramos por todos os casais que nos ouvem hoje, orando para que o Senhor venha a curar a esterilidade, que o Senhor venha neutralizar todas as causas de aborto, venha fazer sinais, prodígios e maravilhas para que os pais, primeiramente, consagrem o futuro filho ou a futura filha a Adonai, e que nasçam crianças segundo o coração de Deus, que façam a vontade, que obedeçam, que sejam os novos profetas dessa geração ressentida de amor, desta geração em que a iniquidade se propaga. Nesse mundo que jaz no maligno, é preciso crianças que cresçam como homens e mulheres servos de Deus. Eterno, nós oramos aqui em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Traga a vida, traga uma semente santa, traga crianças com sabedoria, com conhecimento, com entendimento. Traz, Pai, paz no lar, para que homens e mulheres tenham um casamento indissolúvel e que façam com que a criança cresça na Tua palavra, nos Teus átrios. Tal como Ana, ela entregou o pequenino Samuel. Samuel cresceu na tua casa. Samuel cresceu ali, se tornou um dos grandes profetas de Israel, que essas famílias não apenas recebam um filho, mas que recebam um filho consagrado a Ti, meninos e meninas que vão fazer a Tua obra, que vão pregar a Tua palavra, que serão profetas, que serão mestres, que edificarão o reino dos céus aqui na terra. Nós oramos, Pai amado, Pai querido, também, para quebrar, em nome do Senhor Yeshua HaMashiach, toda maldição hereditária que causa esterilidade. Eterno, tal como o profeta Daniel orou pedindo perdão pelos seus próprios pecados e pelos pecados dos seus antepassados,
Nós oramos, Pai amado, Pai querido, para que cada pessoa que nos ouça peça perdão pelos seus próprios pecados, se arrependam dos seus próprios pecados e confessem e peçam perdão e confessem os pecados por identificação das gerações pretéritas. Gerações que muitas vezes serviram aos ídolos, que fizeram trabalhos idólatras, pagãos. Gerações passadas que abortaram. E a tua Torá diz que tu visitas a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração. Mas tu demonstras a graça por 2.000 gerações. Eterno, nós oramos para que o Senhor Yeshua venha quebrar toda a maldição hereditária, todo aborto, toda consagração aos ídolos, todo trabalho de feitiçaria, quebra toda a maldição hereditária, quebra todo feitiço que gera esterilidade, que as pessoas se arrependam dos seus próprios pecados e peçam perdão pelos pecados dos seus antepassados, e elas sejam totalmente lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro Yeshua HaMashiach, que elas recebam a tua autoridade, a tua unção, que elas sejam totalmente saradas e tenham filhos, Pai, que venham a fazer a tua vontade. Nós oramos, Eterno, e te agradecemos e cremos que pessoas que estão ouvindo esse testemunho e estão fazendo essa oração conosco, essas pessoas um dia vão testemunhar. Quem sabe vão mandar um e-mail para nós, uma mensagem, uma foto, ou um texto escrevendo que foram abençoadas por este testemunho. Nós oramos e te agradecemos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém. Meus irmãos, nós vamos agora trazer a Hannah para vocês, mas tenham emuná, tenham fé, não entrem em desespero, confiem no Eterno, não desistam, nunca parem de lutar. E eu espero que um dia eu vou receber um e-mail seu, uma mensagem, que o seu milagre chegou também. Ok? Então que o Eterno abençoe e guarde todos vocês. Agora nós vamos trazer a Hannah para que vocês vejam, tá bom? Shalom, shalom! Shalom, irmãos! Agora nós voltamos aqui com a Hannah, nossa princesa. Olha ali a câmera, Hannah. Dá tchau, ó. Tchau, tchau. Gente, quando nós gravamos o vídeo... Ei! Hannah! Ei! Cadê o beijo? Quando nós gravamos o vídeo, ela ia completar 1 ano, só que daí não deu para gravar no mesmo dia, mas agora ela já completou 1 aninho. Agora ela já completou. Olha só que alegria aí. Gente, que o Eterno abençoe e guarde todos vocês, que a tua família seja abençoada, o marido, a esposa e todos os seus filhos, que o Eterno abra o portão, todos os portões celestiais e derrame chuva de bênçãos para vocês. Mas mostra mais a Hannah um pouquinho para o pessoal. Aqui, Hannah. Aqui, ó. Mostra aqui para o pessoal para acabar o vídeo. Ali, Hannah. Dá tchau, ó. Tchau! Aí, Hannah. Tchau, tchau, ó. Tchau. Tchau, amor. Shalom, shalom, meus amigos. Shalom.